Sim, senhor, vamos lá. Vamos lá. Mestre Jesus Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, nos reunimos aqui, agora nesse momento, para estudar a palavra do Senhor juntamente com a santa doutrina espírita. Pedimos sua bênção ao Pai, para que possamos entender as leituras, entender o real significado de sua palavra e, juntamente com os espíritos de luz, poder, na ação, fazer com que quem precise conheça a tua palavra, Senhor. Obrigado por começarmos a semana, terminarmos esse dia orando, aprendendo sobre a santa doutrina espírita, aprendendo sobre sua palavra, para que possamos cada vez mais amar os próximos e entender que a caridade é preciso, para que possamos caminhar em nossa evolução espiritual, na nossa reforma íntima e cada vez mais estar próximo de ver a sua face, Senhor. Abençoe a todos os necessitados, aqueles que não puderam ver a luz do dia, não puderam levantar da sua cama. E muito obrigado, Mestre, por nos darmos o dia lindo de hoje para viver em teu nome. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, Senhor. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Amém. Disponha, Tari, sempre. Obrigado vocês. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a tela. Nós paramos a pergunta 361 do Livro dos Espíritos. Confere, né? Sim? Sim, senhor. Faculdades morais e intelectuais do homem. Então você vê que a mulher não tem, né? Você falou do homem, então o pessoal do sexo aí feminino podia parar de fazer o estudo agora. Não? Ué, só o Kardec é machista, ele não falou da mulher. Não vou sair, não. Larga a mão. Dá o estudo aí antes. Não, mas é só pro homem, tá escrito aqui, gente. Fiz de propósito, né? Brincadeira. Na época que Kardec escreveu isso, nem se pensava em falar homem e mulher, nem se pensava em ter considerações idênticas. A mulher realmente era considerada mais fraca, não era digna de ter estudos igual do homem, tanto fisicamente quanto intelectualmente, que não é verdade, tá? Deixar isso bem claro. Mas a doutrina espírita e o Allan Kardec, diferentemente do que alguns falam, ele lutou pelos direitos das mulheres, das minorias, e deixa bem claro que não pode haver diferença de raça, de força, de gênero, de classe social, nada. O Kardec deixa isso bem claro. Ele e os espíritos, tanto aqui no Livro dos Espíritos, quanto no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, em todos os livros da codificação, ok? Eu chamei a atenção para isso. Por quê? Uma das situações que a Federação Espírita Brasileira passou foi um processo em que pede-se para que a Federação Espírita Brasileira justifique o livro, alguns livros, como o Livro dos Espíritos, em que se fala sobre as tribos primitivas. E aí, então, é explicado, conversado, que naquela época, né, a Ásia ainda era colonizada, a África, né, tinha ainda todo um preconceito, uma situação complicada, mas deixa bem claro em outros locais que não a doutrina espírita, desde cedo, desde quando ela foi
O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857, né, 18 de abril. Ela luta pelos direitos iguais de mulheres, de gênero, de raça, de qualquer situação. Todos os homens, todos os seres da Terra têm direitos iguais, deveres diferentes. Qual a origem das qualidades morais boas ou más do homem? O indivíduo que encarna. Qual que é a origem dessas qualidades que a gente vê aí? As pessoas são iguais? As aptidões são as mesmas? As capacidades moral e intelectual são as mesmas? Varia de indivíduo para indivíduo, não é assim? Se varia de indivíduo para indivíduo, o que, que determina isso? Nós temos como base o mesmo padrão genético. Então, a evolução é de cada um? Ou Para nós tudo? isso é claro, né? Para nós isso é claro. Então, aí a gente consegue explicar pela reencarnação coisas simples, ó, do tipo, por exemplo, os indivíduos que tocam piano desde cedo, que têm alta construção intelecto-moral, obviamente, que para explicar isso aí, as pessoas inventaram coisas complexas, como inconsciente coletivo, tá no DNA, tá na evolução. É mais fácil acreditar em reencarnação, porque o DNA não explica nada disso, não. A situação é diferente. O DNA sozinho não consegue explicar. Quando a estrutura do DNA foi desvendada, um físico muito famoso, ganhador do Prêmio Nobel, escreveu um livro assustado como que uma estrutura molecular tão simples guardava tanta informação sobre os seres vivos, o ser humano e a capacidade intelectual do ser humano. Então, ali a física, veja que coisa interessante, né? O próprio pessoal da física falando que tem que ser algo a mais do que a genética para poder explicar essas faculdades intelectuais humanas. Entendeu? É algo bem interessante. E aí, a resposta para nós espíritos é mais tranquila, olha só. Olha o que está escrito. São as do espírito nele encarnado. É do espírito. Nossa, então, nós já fizemos esse raciocínio antes, né? Vamos tentar abstrair-nos de nós e olhar para a gente não como o corpo que nós temos, mas como espírito. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem ao homem. Nós fizemos isso num estudo que tinha às sextas-feiras, que era um estudo só para a gente conversar sobre as situações do nosso dia a dia. Não sei se vocês lembram disso. A gente lia o livro Nosso Lar, o Jesus no Lar, lia e comentava, e cada um falava de si, nós fazíamos uma meditação. Não sei se vocês lembram. Essa meditação foi muito interessante, né? Muita gente se renovava mesmo, sentia as vibrações boas, e aí era quase um treinamento mediúnico. Na verdade, foi, né? E ali a gente falou assim: vamos fazer um teste, vamos fazer agora também, ó. Todo mundo aí que está atento, está conversando conosco, prestando atenção, vamos fazer aqui uns minutinhos só de meditação. Vamos fechar o olho e vamos nos imaginar como um ser sem esse corpo. Ou seja, o que de fato nós somos, alma. E aí você tenta criar dentro de você mesmo o que, que você é. Você tenta criar uma imagem do que você é de fato, em termos de aparência, tá bom? Eu vou colocar aqui a nona sinfonia para tocar e apenas alguns minutinhos vamos fazer isso. Não foge disso não, senão vai dificultar aqui as vibrações do estudo. Ok? Vamos lá.
Podemos voltar. Voltar devagarinho. Senão o espírito passa do corpo, vai lá para o pé, depois não volta para a cabeça. Já estamos todos acordados? Quem não tiver não vai responder mesmo? Sim. Então vamos continuar aqui. Enquanto a gente estava fazendo isso, né, essa meditação, um amigo espiritual veio e falou assim: quando Sócrates meditava sobre o conhecimento e a sabedoria, ele se viu fora do corpo. Ele se viu com o corpo dele físico mais bonito, com uma luz saindo do peito dele e da cabeça. Ele considerou que essa era a alma. E aí ele percebeu que o corpo físico o limitava. Daí a origem de várias frases dele, como, por exemplo, o corpo é um amo mimado do espírito, que tem as suas necessidades que nós temos que satisfazê-las. E daí ele foi o iniciador daquilo que Platão fala sobre o mito da caverna, né? Nós encarnados aqui, ele não usa a palavra encarnado, ele fala que aqui nessa vida, como se nós estivéssemos numa caverna e dali a gente só conseguisse ver as sombras da realidade lá fora. E que o sábio é aquele que se liberta dessa caverna e vai ver a realidade. E quando ele traz essa realidade para os homens da caverna, eles não acreditam neles, porque para eles, como eles só veem as sombras, os animais, as árvores não têm cores, eles só sabem claro e escuro, porque eles só vê sombras, né? E, na verdade, o amigo espiritual também disse que o Sócrates conseguiu entender uma conexão dele com Deus e com as outras pessoas, no amor ao próximo. Que só existe verdadeiramente o Filho de Deus, dele conectado com Deus e aprendendo a se conectar mais profundamente ao próximo, aos irmãos que estavam em volta. Então, o Sócrates se viu como um espírito, como uma luz que tinha um revestimento, esse revestimento não era igual. Na biografia de Sócrates, uma das que eu li, estava escrito assim, obeso, careca, pés tortos, pernas tortas e muito feio. As características de Sócrates. Inclusive, realmente, quando a gente pega a estátua feita por Sócrates, colocando a imagem de Sócrates, ela não é nada bonitinha, não. Está mais para um anjinho barroco, meio desfigurado. Mas que ele se viu como um espírito belo, como um perispírito belo, com uma luz saindo desse perispírito, na qual é o verdadeiro espírito. E ele conversava com o mentor dele, que ele chamava do gênio amigo, demônio amigo, porque a palavra daimon, né, demônio, ela significa espírito ou anjo, e era usada antigamente como um adjetivo, daimon, ou demônio bom ou mal. Então, o demônio que ele falava, o demônio íntimo dele, que conversava com ele, inclusive lhe dava muitas explicações. Eu espero que todos tenham conseguido se entender mais como espírito. Daí que é importante, por quê? Quando a gente consegue se conectar a essa questão de sermos mais espírito do que matéria, porque é o que sobrevive, as coisas materiais passam a ter um sentido menor. Tanto as necessidades do corpo, que devem ser satisfeitas, né? Não tem como eu não querer comer mais, eu vou morrer de fome, né? Não querer beber mais, mas com o sentimento de pureza, elas devem ser feitas. E a essência do homem, a essência nossa, ela é espiritual. Nós estamos aqui para aprender com o corpo, que nos coloca numa situação de certa nebulosidade, para que as nossas decisões sejam mais firmes, mais fortes em relação ao bem. Se a gente não entende direito, entendamos que Deus que nos ama optou por isso, porque não tem jeito de ser melhor, já que tudo que ele faz, tudo que ele fez é perfeição. Né? Algum questionamento? Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau?
Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Não existe, nós sabemos. Então, um espírito imperfeito significa que ele vai se aperfeiçoar. Nós evoluímos para chegar até Deus. Quem leu Kardec, as introduções, quem leu os livros da codificação, vai ver que o Kardec fala que a roda da evolução é lenta e constante. Né? Ela acontece, efetivamente, só que a lentidão dela é necessária para o aprendizado, é necessário para que o espírito ele obtenha um patrimônio intelectual e moral que o faça se aproximar de Deus. Num ponto em que Deus escolheu, da qual nós podemos ver e compreender o Pai Celestial e nos manter em comunicação constante com Ele, que é quando nós nos tornaremos anjos. A partir daí, a evolução ainda continua infinitamente, mas em alegria e felicidade plena. Não obstante, antes de obtermos essa felicidade santa e sublime, nós já conseguimos a felicidade relativa, que é a felicidade do dever cumprido e dos esforços para vencermos as nossas más inclinações. Ok? Thales, uma dúvida, por favor. Aliás, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Assim, eu não sei se eu não entendi muito bem, mas, por exemplo, assim, todo o homem de bem, então ele é a encarnação de um bom espírito. Mas, por exemplo, se ele está num meio que, por exemplo, assim, que não favoreça que ele seja bom, então, por exemplo, que ele nasça marginalizado, né? Ele consegue se manter bom ou ele pode, entre aspas, assim, ser corrompido pelo meio? O corrompimento pelo meio só acontece se o espírito permitir. A gente conhece pessoas de maldade assustadora entre aqueles que nasceram em bons berços, socialmente falando, e conhecemos pessoas de bondade imensa entre aqueles que nasceram na pobreza e na indigência. Então, nós podemos acreditar que é a decisão do espírito encarnado que determina o que ele vai seguir. Antes de reencarnarmos, o planejamento é perfeito. E aí, o espírito opta pelo tipo de prova que ele quer passar. Ele, então, escolhe uma prova mais difícil, ele sabe que vai cair em algumas coisas e sabe que pode vencer a maioria. Se ele não conseguir vencer, os espíritos encarregados de cuidar dele, no plano espiritual e aqui, vão falar, olha, essa prova você não consegue suportar no momento. Melhor você seguir para outro caminho, se fortalecer e depois você tenta essa prova. A questão é que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, é que não falta possibilidade, o que falta é a vontade. Então, quando a gente tende a cair nas coisas materiais, em termos de ilusão, nós somos advertidos pela consciência e pelos bons espíritos. A questão é darmos ou não ouvido a isso. Então, o momento em que nós optamos por fazer um trabalho, por termos uma atitude que vai ferir o outro, vai ser negativo, de uma maneira mais pujante, como, por exemplo, um assassinato, nós fomos informados nos livros do André Luiz que durante um pequeno tempo o obsessor é afastado para que aquele espírito encarnado tome a decisão por ele mesmo. Inclusive, isso acontece em caso de suicídio. Se ele, então, com o afastamento dos obsessores, ele ainda continua com a ideia, a responsabilidade também é dele. E a responsabilidade não é só desse momento, é também do conjunto de atitudes que ele tomou ao longo da vida. Então, quando nós optamos por reencarnar, nós também optamos pelo gênero de provas que nós vamos passar. Quando isso não acontece, quando o espírito não apresenta condições de tomar a decisão por ele mesmo, ele é colocado num meio similar à evolução dele.
Vou pegar um exemplo lá no começo dos tempos, no tempo antigo, onde a violência, a força bruta dominava. Não tinha muito o que escolher, né? A maioria ia encarnar no meio da população, quase toda a população era de servo e indigente, uma pequena quantidade que detinha o poder e a força. Então, ali a gente encarnava para viver e adquirindo virtudes, que naturalmente a dor nos mostra isso, em termos fisiológicos. Se eu ando com o pé baixo, de sandália, e chuto uma pedra e ela machuca muito o meu pé, isso me dá uma resposta fisiológica de começar a andar com o sapato fechado e tomar muito cuidado quando eu vejo uma pedra. Isso também em termos morais. Então, eu tento machucar uma pessoa mais fraca que eu. Aí vem os amigos dele que gostam dele, são mais fortes e me batem. Eu vou aprender que não é bom mexer com a pessoa, não é porque ela é mais fraca. Porque se juntar mais gente, eu vou apanhar. Então, não é bom apanhar, também não é bom bater. Com o passar do tempo, foi observando que a lei do mais forte não era uma lei que poderia fazer bem para a sociedade. E a sociedade, como um todo, foi melhorando, aceitando modificações das leis. Temos países que têm pena de morte, países que não aceitam a pena de morte, por exemplo. Eu não sei se consegui explicar isso bem para você, senão você pode colocar mais dúvida e a gente tenta chegar num ponto de entendimento comum. Respondeu sim, Thales. Obrigada, viu? Responde. (362) Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desazizados e levianos? Vocês lembram do dente chamado siso? Se você olhar bem, você vai entender que daqui tem um cisa. Sem siso, sem razão. Tá certo? Uma pessoa sem, vamos dizer assim, é o mesmo que leviano, mas é a pessoa que não usa a razão para poder fazer, para tomar atitudes, né? São indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Vê para mim o que é estúrdio, para deixar bem claro. A ideia está clara aqui, né? Vocês acham que o espírito que respondeu a pergunta 362, ele é maledicente? Desajuizado, que é o mesmo que que é o mesmo que desazizado. Desacisado. Né? O que vocês acham aqui disso? Ninguém acha nada. Ninguém acha nada. Ninguém me ajuda. Ele não foi maledicente, foi? Ele diz que esses espíritos que fazem o mal são maliciosos, estúrdios e malfazejos. Existem esses espíritos entre nós? Existem. Existem. Esses espíritos podem ser nossos pais, mães, irmãos, irmãs, primos, tios, tias, amigos. Amigo é complicado. Mas, assim, vocês entendem a questão? Existem esses espíritos entre nós. E aí, como agir com eles? Como que o Cristo fala? Ama. Mas amar significa fazer a vontade deles? Esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp, dizendo assim, todos nós temos defeitos, cada um tem que se preocupar com a sua vida. Se fosse assim, e isso fosse verdade, não podia ter polícia, não podia ter juiz, a gente tinha que deixar cada um fazer o que quer, não é mesmo? Cada um tinha o direito de fazer o que quer da própria vida. Mas quando você tenta fazer algo da sua vida que perturba a sociedade ao próximo, essa pessoa precisa ser tolhida. Isso de uma forma generalizada na sociedade, através de crimes, roubos, furtos. Mas e no dia a dia? E os crimes morais? E a pessoa, por exemplo, que causa assédio moral a outra pessoa e a gente está vendo. Não é da nossa conta? Isso não é lavar as mãos e fazer como Pilatos fez? Deixar o justo ir para o martírio? Enquanto ele podia ter salvo o justo?
Podia ter defendido o bem? Então, são coisas importantes que a gente tem que aprender a enxergar. O mal existe e ele está à nossa volta. Não ver o mal é ilusão. Ver o mal e deixá-lo acontecer é apoiar o mal. Brigar contra o mal é ser odiado na Terra pela maioria. 363. Tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? Não, de que outro modo vô-las teriam comunicado. De outro modo vô-las teriam comunicado. Ele está falando assim, como você já está estudando os espíritos faz tempo, e está perguntando para ele um tanto de coisa, tudo aquilo que aparece no encarnado vem da alma, ou seja, vem do espírito que encarna naquele corpo. Ou seja, todas as paixões, todos os vícios, todas as virtudes vêm do espírito encarnado. Raiva, ódio, amor, tristeza, dor moral, dor sentimental, orgulho, vaidade, alegria, felicidade. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Kardec sabia disso, mas ele quis deixar bem claro. Não tem uma alma inteligente e uma alma moral. Não, as pessoas gostariam disso, né? Não, meu espírito só vai evoluir em inteligência, posso ser mal à vontade. O outro falou, não, eu sou bonzinho, não tenho inteligência, não preciso ler, não preciso estudar. Não é assim que funciona, não é mesmo? Nós adquirimos inteligência e moral ao longo do tempo das encarnações, como todos nós, com raríssimas exceções, temos a mesma idade espiritual, estamos todos no mesmo nível, no mesmo patamar. O que gerou diferença de qualidades morais, muito difícil de julgar, e intelectuais, também difícil de julgar, é aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer nas oportunidades das outras encarnações. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Ao pegar aí o Hitler, né, como exemplo, Napoleão, na época do Kardec o Hitler não tinha nascido ainda, mas Napoleão tinha nascido, Gengis Khan, né? O que mais? Maldoso, Pilatos, Herodes, os fariseus, é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens. Então, por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Olha só, ele não está colocando a responsabilidade somente naquele espírito encarnado. Cede à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Como é que chama isso, gente? Obsessão. Certo? Quando ele fala isso, é porque ele chama de homem o corpo material, pelo espírito e o espírito. Quando ele fala espírito, é pelo espírito e espírito, tá? Então, é isso, mas é o mesmo ser. O espírito progride em insensível marcha ascendente. Insensível significa que ela é lenta ou ela é rápida? Muito lenta. Pode falar, senhora Ana Paula. Carlos, nesse caso, ele coloca, então, se não houvesse as influências, ele não teria sido imperfeito, ruim? Não. Ele fala, não são bastante puros, portanto, não. Eles fariam malvadezas. Só que ela é acentuada pela influência dos outros. É pelo fato dele ter o vício que ele sofre a influência do outro. Quando a gente não tem vício, ficar culpando o obsessor. Eu falo muito de obsessão, porque desse tempo para cá, os espíritos têm mostrado o obsessor para todo lado, né? A influência deles, como eles agem, de uma forma bastante clara. E aí eu não vejo, eu realmente eu não consigo ver quem não tem a influência, sofrido influência espiritual encarnado. No entanto,
a gente só cede à influência desses espíritos porque a gente apresenta as condições de fraqueza que eles abusam e usam. É isso, a nossa imperfeição, somada à imperfeição deles, torna a questão um pouco mais superlativa, né? Certo? É porque às vezes parece que a gente é meio que exime, né, da responsabilidade da pessoa quando você lê assim, né, nesse caso, por mais que eles cedem à influência, mas é lógico, né, para ele ceder, ele tem que ter aquilo, carregar aquilo dentro dele, né? Sim. A responsabilidade é nossa, não tem jeito. Ela é nossa. Agora, por exemplo, nós tivemos casos, não sei se vocês lembram, caso e caso. Algumas vezes a pessoa está tão obsediada por problemas tão complexos e ela tem o suicídio, ela não sofre tanto quanto outros suicidas, porque ela estava já insana, estava sofrendo uma obsessão muito forte. Isso aconteceu por dores morais causadas por outros espíritos que prometeram cuidar dela, mas largaram. E a pessoa sofreu tanto por causa disso que ela acabou cedendo à influência de um espírito. Porque, de certa forma, a presença espiritual ela é aconchegante, desde que a gente tenha as mesmas ideias em relação ao espírito. Então, eu não me conheço direito. Por isso que fala, né? Conheça-te a ti mesmo. A gente não se conhece direito. A gente não se conhece muito bem, a gente não sabe que a gente é tão vaidoso assim. Aí a gente encontra um espírito muito vaidoso e que ele fica massageando o nosso ego, né? Aí eu sofri um sofrimento moral, um desleixo de algumas pessoas que eram para cuidar da gente, pai, mãe, tio, avô, namorado, namorada, marido, esposa, irmão, irmã, essas coisas. Amigo, amiga. E aí aquilo lá dói tanto e você sente uma dor muito forte. E aí quando vê, tem alguém massageando seu ego lá no íntimo da sua cabeça, né? E aí a gente se deixa se tornar vítima, se vitimiza nessa situação e se mantém nisso, aumentando a força desse espírito, porque nos falta razão, nos falta força, nos falta, vamos dizer assim, entendimento moral da vida. Daí a importância de estar preparado. Ler, meditar, orar, se conhecer, rever o passado, não de forma que ele traga lembranças que afetem o nosso dia a dia a ponto de perturbá-lo, mas para ele ser analisado, ver o que causou aquilo dentro de mim, se aquilo continua dentro de mim, se eu estou lutando contra isso, quanto que eu fui influenciado, quanto que foi coisa minha, quanto que eu gostei de ser influenciado, por exemplo. Uma coisa difícil, né? A gente tende a culpar tudo menos a gente, então faz uma coisa errada, foram os obsessores. Foram, mas ele não estava sozinho, não. O principal ser a fazer aquilo foi quem fez, encarnado. Ok? Tudo bem? Tudo. Mais alguma coisa? Fique à vontade. Então tá bom. Ninguém quer falar, não. O espírito progride em insensível marcha ascendente. Insensível, é muito difícil de ver. A gente estava comentando sobre isso hoje no estudo da manhã, depois que o estudo acabou. Falando do livro do André Luiz, que cerca de 80% das pessoas que reencarnam, elas falem nas suas missões, né? Aí o Ronaldo falou assim, mas então não tem evolução. Eu falei, tem, lenta, insensível. Eu dei o exemplo, se a pessoa veio para ser pai, ela não é um bom pai, mas ela ficou com os filhos até eles saírem de casa, mas na vida passada ele abandonou os filhos, ele já melhorou. Não melhorou quanto ele prometeu que deveria fazê-lo, a sociedade vai culpá-lo, ele mesmo vai se culpar, depois ele vai ver que ele não fez o que ele prometeu, mas já melhorou. Pouquinho, sensivelmente, mas já melhorou. Porque nós temos muitos pais na mesma casa, mas são ausentes de algum modo, né? Assim como as mães também, irmãos, assim por diante. Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, a existência espiritual, ele se adianta em ciência,
durante o outro imoralidade. Alguns conseguem se adiantar nos dois, dependendo do esforço que faça para vencer suas más inclinações e da capacidade da região pélvica de permanecer sentado enquanto lê horas e horas. Acabei de dizer que estudar dói muito o bumbum. E quem vê caro não vê coração. Isso aqui é um chocolate, presente da minha prima Carla. Vão falar, nossa, comendo chocolate no estudo, que gostoso. 85% do cacau. Coloca isso aí na boca. Eu ofereci aqui do lado e fizeram assim. É? Ela é preocupada com a minha saúde, não com o meu bem-estar espiritual. Bom que não precisa dividir, ninguém vai querer. Não. Assim, ele é até engraçado, ele está aqui na mesa já faz tempo. Eu vi uma formiga passando e dando a volta. Nem formiga não querendo chocolate, você imagina se isso é chocolate. Mas aí, o que a doutrina nos ensinou? Obrigado, cara. Brincadeirinha, ela sabe que eu tenho que comer isso, eu nem ligo muito pro gosto. Mas a minha tia, mãe dela, um dia ela comeu e fez assim, uma senhora de idade. Maria Clara também, né, Maria Clara? Não deu nem para continuar. É que o chocolate tem quase nada de açúcar, é puro cacau. Você falou isso para poder fazer aquele negócio assim de espetar na ferida um pouco mais, foi? Chutar cachorro morto. Boa noite, Amanda. Boa noite. Seja bem-vindo. Então tá bom. Continuemos. 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhecereis que é absurdo. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria, e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde é muita vez, o homem de não compreender certas coisas. No entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. A gente tinha falado, né? A reencarnação explica muita coisa. O indivíduo fala que está no inconsciente coletivo. Aí tinha que falar assim, você vai plugar sua mente no inconsciente que está assim, pouco acima das nuvens, acertar a memória de uma pessoa que viveu no passado, no ano tal, na data tal, e de lá você pega as informações e as lembranças do passado dela. É muito mais difícil explicar isso do que assim, a gente reencarna. Ainda neste caso, tomam um efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. Ficou claro isso, né? A gente só tem uma alma, o pessoal quer separar as almas, não precisa, assim como quer separar Deus de vários deuses. Só um Deus bondoso, maravilhoso, soberanamente justo e bom, que nos ama infinitamente num amor que nós não conseguimos compreender, que nos dá a oportunidade da vida, nos dá a oportunidade de reencarnar, de tentarmos quantas vezes forem necessárias, que mesmo nós, espíritos ainda endividados, mal educados, espíritos turrões, espíritos extremamente teimosos, que há várias encarnações, mesmo conhecendo Cristo, não deixamos que Ele tenha tocado em nossos corações, para que pudéssemos mudar de atitude e nos ligarmos aos bons espíritos, que olham para nós e se nós pudéssemos ver seus rostos tristes. Quando nós fazemos maldade, quando nós conscientemente optamos pelas coisas materiais e não pelas coisas do espírito, vendo aquele olhar de tristeza com amor profundo, a gente não consegue ver, mas se pudéssemos sentir, então, mas nós não sentimos porque nós calamos a nossa consciência. Nós não queremos ouvir aqueles
que nos dizem com sensatez e amor que é preciso tomar o caminho do bem. Há quanto tempo temos os ouvidos fechados, os olhos fechados, a ponto do Cristo falar, aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, que podemos dizer, aquele que tem uma sensibilidade na alma que permite entender que o Cristo, Filho de Deus, veio sofrer sem precisar para mostrar a necessidade do entendimento que a vida do Espírito é eterna, é aquela que nos enche de alegria, de amor, de bondade. Que a vida do Espírito é aquela que dá plenitude a ponto de buscarmos voos mais altos, com conhecimentos que não temos ideia, mas, acima de tudo, com sentimentos de beleza, que nós nem conseguimos perceber ainda, mas em determinados momentos fugidios, em pequenos segundos, uma prece feita com o coração, até numa dor profunda em que nos ligamos à divindade, conseguimos perceber. Imagina se pudéssemos transformar esses pequenos segundos, esses momentos fugidios, em algo contínuo. Estaríamos, então, em alegria plena, em felicidade plena, mesmo no inferno, mesmo diante das dificuldades, nós estaríamos felizes, assim como Cristo foi na terra. O Filho de Deus, com alegria infinita em seu coração, dosando para não nos fazer mal, feliz por poder passar pelas provas, mas sofrendo por nós, em que ele, trazendo o exemplo, o que mais doía em seu coração maravilhoso e belo, não eram os erros dos homens que ainda precisavam e erram enquanto forem humanos, mas aqueles que, vendo o céu, mantinham os pés dos grilhões presos na lama da corrupção. Aqueles que, vendo Deus, conscientemente optavam pelo mamon, ou semiconsciente. Aqueles que, podendo ouvir os bons espíritos a falar em seus corações, optaram por ouvir os imperfeitos, amigos mais próximos, para juntos não fazerem a vontade de Deus, para se amalgamarem em estruturas complexas de vibrações pesadíssimas, influenciando negativamente os seus irmãos que estavam aqui na Terra. O Cristo, então, sofreu por nós? Sim, a ponto dos profetas dizerem que ele carregou os nossos pecados, pela dor imensa dele que nos pegou ainda infantes de alma, espíritos pequeninos que Deus entregou nas mãos dele, e ele então nos pegou como uma mãe, um amor acima do que qualquer mãe, e conduziu-nos, preparando cada um de nós o planejamento necessário para sermos anjos. Ele que fez isso com muito amor, vem aqui nos ver diretamente. Feliz foi João que disse que a luz veio até as trevas, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas as trevas nós não a reconhecemos. Temos, então, pela reencarnação, a oportunidade da redenção de muito tempo. Temos, nesses momentos de dificuldade imensa aqui na Terra, em que a maldade acaba predominando de uma forma até mesquinha, através de vibrações pesadas, de sorrisos maliciosos, de ironias mal direcionadas e, de certa forma, intencionais, sendo as pessoas sujeitos e intérpretes das trevas contra todo o bem que lhes chega à casa, à alma ou ao coração. Passando por essas situações, amando, aprenderemos a entender mais o Cristo. Quanto dói quando nós queremos que aquela alma amada, entendendo as belezas da espiritualidade, lhe convidamos para conosco seguir o caminho da redenção, que é cheio de sacrifícios, mas elas decidem por manter a corrupção com os seus amigos encarnados e desencarnados, que mesmo vendo o céu, optam pela terra, que vendo a bondade do Cristo a nos chamar, ele que nós dizemos conhecer e seguir, que sofreu e se crucificou, mostrando que a felicidade não está na terra, mas está nas nossas atitudes, e o céu é uma conquista nossa. Nós ainda os vemos optar pelas tristezas e pelas dores, que parecerão séculos, parecerá uma eternidade para aquele espírito que, conscientemente vendo o céu, opta
pelas prevenções, ilusões, pelo vício e pela matéria, em detrimento do crescimento do espírito. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a este respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. Naquela época, eles acreditavam na mônada. Quem deu a ideia da mônada foi Leibniz. E para quem gosta de história da ciência, um inimigo na qual Newton se declarou, porque considerava que ele mesmo, Newton, tinha inventado o cálculo diferencial integral. Hoje nós sabemos que antes de Newton publicar, Leibniz publicou antes, Newton então o acusou de ter roubado as ideias dele, mas naquela época não tinha internet, não tinha nada, só foi um roubo espiritual, né? E ele fala sobre essa mônada inicial, essa partícula que uniu e formou todas as coisas que existem. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou o espírito encarnado. Tudo vem do espírito que está encarnado, nós. E não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar e não de tantas espécies de ar quanto os sons. Olha que interessante. Você tem um instrumento que toca várias notas, nem por isso cada nota é um instrumento diferente. De semelhante sistema decorreria que quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que os outros tantos espíritos teriam vindo a habitá-lo ou teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade, logo sem responsabilidade, e, consequentemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que estes provam suas personalidades e identidade. Influência do organismo. Agora sim a coisa complica, né? Vamos falar da influência do corpo sobre as aptidões e do espírito no próximo domingo. Nós vamos parar um pouquinho. Hoje eu vou ficar com 15 minutos. 7h05 a gente retorna. Tá bom?